Boa noite, senhores vereadores, vereadoras. Boa noite ao Fortes, que é o Gilmar, que nos acompanha presencialmente, a todos que nos acompanham das suas residências. Que bom que o tempo hoje nos ajuda, porque eu posso pautar a palavra livre a partir de algumas colocações que eu já iria fazer, mas algumas delas vão responder, primeiramente, a questão relacionada à fala do vereador Darlan em relação à EMAB. Hoje à tarde eu estive com o meu assessor, com o Sandro, tendo uma conversa a respeito da questão da autarquia. Veja, vereador, a minha fala no sentido, e coloquei isso ao presidente, ao Adriano Cubas, a minha fala no sentido de crítica à autarquia, eu entendo perfeitamente bem a questão do regime jurídico, a questão relacionada, né, ao fato de que esses valores do fundo que é próprio da EMAB tem que voltar, e esses dois empreendimentos que se iniciam agora, Belém 1 e Belém 2, eles são empreendimentos que vão ter essa característica. Mas veja, habitação tem que ser uma política pública para gente de baixa renda. E a gente sabe, e a vereadora Terezinha falou na última vez, acho que nós tratamos sobre o tema, que essas pessoas poderiam, por exemplo, comprar um imóvel ou, né, financiar um imóvel junto à Caixa Econômica. A gente sabe as dificuldades que uma Caixa Econômica, que um Banco do Brasil, que o sistema financeiro todo tem, para financiar para gente pobre. Gente que não tem fiador, gente que não tem, às vezes, carteira assinada, renda comprovada, pessoas que, às vezes, vivem, têm lá o seu negócio no fundo da sua casa e não tem declaração de imposto de renda. Então, eu vejo que o município também tem que se preocupar com essas questões relacionadas à política pública para pessoas de baixa renda, para aquele sujeito que não consegue na Caixa Econômica fazer um financiamento, para aquela pessoa que pode pagar uma parcela baixa, e eu concordo com o senhor, quando o senhor fala a respeito da inadimplência. Mas veja, vereador Darlan, não é o fato de que há inadimplência no sistema que pessoas que necessitam têm que ser retiradas do sistema, não possam ser oportunizadas. Para mim, um exemplo clássico é o próprio FIES. O FIES tem muita inadimplência, mas quantas pessoas já se formaram com o FIES? Quantos profissionais nós temos, né, que não teriam condição de ter alcançado a sua vida profissional, o seu sonho, o sonho às vezes das próprias famílias, se não existisse o FIES? Então, a minha crítica em relação à EMAB é justamente a falta de uma política pública, e aí vejo que o investimento do município, ou de outra forma, também não vejo aqui, mas que tem que ser uma política pública de interesse nosso, né? Hoje eu conversei com o Adriano e estima-se que nós tenhamos um déficit de aproximadamente 5 mil moradias para pessoas de baixa renda. Gente que, por exemplo, ali na popular Vila Schwartz, que não vai ter condição de fazer um empréstimo junto à Caixa Econômica e que precisa de uma outra forma de alcançar esse direito tão sagrado à moradia. Então, realmente, a minha crítica, né, não é por não compreender o sistema da EMAB, é justamente por falta de uma política pública, porque eu acho que a EMAB poderia trabalhar também de outras formas, né? Com o investimento do município, repassado o EMAB para moradia popular, para ser entregue, né, para a população que realmente está em condição de vulnerabilidade social, como a vereadora Karen trouxe aqui, que nós temos muito no nosso município. Outros temas que eu tratei com ele foram em relação à regularização fundiária, que nós temos também uma carência no nosso município, e também as questões relacionadas ao lar legal. Compreendi, né, acho que tivemos uma conversa muito boa, e compreendi as razões do presidente da autarquia, mas ainda continuo entendendo que a ação, durante esses anos que eu acompanhei como vereadora, tem sido extremamente tímida em relação às nossas necessidades e carências, né? Sei e acompanhei e ouvi falar a respeito dos problemas que a EMAB teve ao longo de gestões anteriores. Mas, como eu sempre tenho dito, eu sou vereadora agora, acompanho o que nós temos de agora para diante, e as minhas cobranças são justamente no tempo atual. Então, eu acho que ficou esclarecida para o Adriano, ficou esclarecido para mim algumas situações, e aí, justamente, diante da citação na sua palavra livre, eu acho que fica a minha resposta em relação a essa situação.
Com relação, agora parece que eu vou responder os vereadores, mas ficar por último acaba acontecendo isso, né? Com relação, e eu já tinha separado, vereadora Terezinha, a questão da usina de resíduos sólidos aqui, já estava no meu script, né? A fala da vereadora Terezinha. Também hoje à tarde eu estive com o presidente lá do SAMAI, né? Conversei bastante com o Peters. O Peters tem uma característica de receber a gente e explicar as questões técnicas que não são da minha alçada, não são do meu conhecimento. E na conversa com ele, coloquei e vou colocar na palavra livre e vou continuar afirmando, senhores vereadores e senhoras vereadoras, o erro que foi a aquisição da usina de resíduos sólidos. O município pagou demais, foi um investimento público extremamente pesado para o retorno incipiente que nós temos. Agora, coloquei ao presidente ao presidente do SAMAI, do gesto nobre que o atual governo Tomazini está tendo em tentar encontrar uma saída para o elefante branco que é essa usina e que, por exemplo, paga muito caro para produzir o tal dos pavers. Conseguiram achar uma saída honrosa, e por isso que eu digo nobre, porque talvez outros governos fizessem um estardalhaço político em relação a isso, e a equipe técnica, assim como o presidente do SAMAI, tem procurado uma saída honrosa para que não simplesmente se pare com esse investimento público. Então, eu realmente acho que nós temos que reconhecer, senhores vereadores e senhoras vereadoras, né, que o investimento público ele tem que ser pensado com cuidado exatamente pela situação que nós estamos vivendo. Nós compramos um sonho, né, que ambientalmente é muito interessante, muito importante, eu não desconheço isso, mas nós compramos um sonho e que nós não tínhamos parâmetros de comparação. Então, agora está se tentando uma saída honrosa para essa situação, e eu realmente continuo entendendo que isso foi um erro, né? Mas os programas, e conversando com os técnicos, juntamente com o Peters, eu vi que há uma vontade muito grande, daí refaço e me junto à vereadora Terezinha Dibas, quando diz que eu também desejo, vereadora, eu reconheço que foi um erro, reconheço que foi um mau investimento público. Acho que esse dinheiro poderia ser usado de outras boas maneiras, inclusive na questão da gestão dos resíduos sólidos, mas também em honra ao nosso dinheiro público que está ali investido. Eu espero, sinceramente, que a atual equipe técnica capitaneada pelo Peters possam ter sucesso nessa saída que nós estamos procurando. Eu não sei se você consegue colocar, Gustavo, faz a gentileza. Eu recebi hoje uma reclamação, eu até fiz algumas indagações junto ao gerente da Celesc e também pedi ao pessoal do planejamento para me dar retorno. O gerente da Celesc já me deu um retorno me explicando. Essa foto é da rua... da Avenida Antônio Quezamo, aqui à frente do número 55. E esses tampões ali, né, essas tampas ali que foram colocadas, são tampas para tal o corredor de passagem, casa de passagem de energia elétrica. O que acontece? E os moradores, pelo menos alguns, me pediram uma explicação. Essas tampas elas eram suficientes para a forma como Antônio Quezimo estava organizada. Hoje elas ficam na linha de passagem de caminhões, ônibus e o trânsito, e elas não aguentam mais. A Celesc notificou os munícipes para que eles troquem. Cada tampa dessa custa, em média, R$1.000. Então, veja, o munícipe já tinha pago aquela tampa que era originária para aquela rua. Agora foi feita uma modificação, e aqui, né, eu estou aguardando uma resposta, mas num primeiro momento eu vejo que isso é dever da obra, né, tem que ser colocado dentro do gasto público relacionado à obra, porque não foi uma escolha do munícipe essa alteração. Portanto, ele não deve arcar com essa nova reforma. O Carlos, né, o gerente da Celesc, hoje me passou um áudio em resposta e me disse o seguinte: olha, vereadora, nós não temos outra opção. Nós temos que notificar o usuário, o dono do imóvel, né, o proprietário. O município, então, teria que verificar como é que isso vai se fazer. Eu peço, vereadora Terezinha, depois, né, das suas férias merecidas, que você veja uma resposta, né, e que a Secretaria ou de Planejamento, Obras, eu não sei também a quem cabe, nos responda, porque realmente eu acho que o proprietário vai
ter que arcar com um custo que não foi uma opção dele. Não foi ele que quis mudar a via, não foi ele que mudou o imóvel dele, e, portanto, eu acho que não seria justo, né, que ele fizesse, arcasse com essa despesa. Obrigada, Gustavo. E, finalmente, eu quero agradecer a rapidez, e agora também falando novamente do SAMAI, no atendimento que nós tivemos lá rapidamente, lá de uma melhoria feita, de indicação feita, né, na rua Alberto Malchinski, de canos que estavam ao relento, né, estavam abertos, e tinha muito vazamento, e no dia de hoje, ou ontem, isso já foi realizado. Então, o meu agradecimento a quem rapidamente atende, como eu sempre digo, não ao pedido da vereadora ou do vereador, ao pedido dos munícipes, que através de nós têm voz aqui nessa casa e por meio dos instrumentos de indicação, moção e etc., têm os seus anseios atendidos. Abro mão do restante do meu tempo, vereadora presidente, e meu boa noite a todos.